Boa noite, pessoal. Estamos aqui uma vez mais, iniciando essa live pela Casa Fraterna Novo Caminho. E a gente continua a tratar sobre o livro Jesus no Lar. Vamos aguardar o pessoal entrar que a gente já inicia. Estamos aí no capítulo 11, que é o Santo Desiludido. Já vou escrevendo aqui. Boa noite, Felipe, Mara, Regiane. A Anderson está por aí também. Vamos lá. Santo Desiludido. Fixado. Vamos lá. Boa noite. Boa noite, Diego. Olá, meu caro. Boa noite. Boa noite a todo o pessoal aí. Desligou aqui. Vou reiniciar. Esse negócio é meio novo pra mim aí, hein? Esse negócio de ouvido aqui? Não, tudo isso aí. A live. Agradeço o convite já de imediato, né? Muito obrigado aí. A gente que agradece pela disponibilidade. E vão devagar que é a minha primeira vez hoje, hein? Não, tá tranquilo, vamos lá. A gente consegue, ó, vamos ver. Deu-se, agora foi. Tinha desligado sozinho. Eletrônicos, né? Sabe como é que é? Às vezes criam manias próprias, né, dos eletrônicos. Então, foi o caso também. Quis desligar e pronto. Desliga e acabou. Quis desligar porque sim e pronto. Muito bem. Pessoal, lembrando, enquanto o computador vai ajeitando aqui também, ó, lembrando de colocar a água aí do lado, né? Copo, garrafa, garrafão, galão, balde, o que preferirem. É água que vai ser fluidificada à medida que a gente for trocando ideia, rezando. Aí, a nosso proveito, né? A nosso benefício. Então, recomendamos. Correto? Cadê o comentário que eu tinha fixado aqui? Aí, pronto. Para quem está entrando agora, é o livro Jesus no Lar. A gente prossegue na análise nos comentários, né, no estudo. E hoje é o Santo Desiludido. Não é isso, meu caro? Isso, Santo Desiludido, do livro Jesus no Lar. Uma leitura bem interessante, viu? Esse é. Vamos então de prece, para a gente poder começar. Vamos lá? Vamos. Já vou fazer a prece eu logo hoje, né? Ai, que beleza. Já chega chegando. Então vamos elevar nosso pensamento até nosso Mestre Jesus, pedirmos o auxílio da espiritualidade amiga neste momento, para que visite todos os lares daqueles que estão vendo essa live, todos os lares dos filhos e dos consulentes da Casa Fraterna, e agradecer que nós temos discernimento para conseguir entender as missões e as lições desse capítulo desse livro. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra, Senhor, das insígnias do mal, e que assim seja. Bora lá. Assim seja. Simbora. Simbora. Começo a ler já? Diegão. Pode sim, senhor. Então vamos lá, então. Santo Desiludido. Gente, eu sou meio ruim de ler, então vocês não reparam não, viu? É coisa a gente troca. Você fala, ô, peraí, troca aí.
Não sei, minha língua tá travando. Não sei. Tranquilo. Então vamos lá. O Vamos santo nessa. desiludido. Inclinara-se a palestra no lar humilde de Carfanaum, para os assuntos alusivos à devoção, quando o mestre narrou com significativo tom de voz. Um venerado devoto retirou-se, em definitivo, para uma gruta isolada, em plena floresta, a pretexto de servir a Deus. Ali vivia entre orações e pensamentos que julgava irrepreensíveis. E o povo, crendo tratar-se de um santo Messias, passou a reverenciá-lo com intraduzível respeito. Você viu que essas palavras já confundem, né? Irrepreensível e intraduzível, né? Olha que legal. Se alguém pretendia efetuar qualquer negócio do mundo, dava-se pressa em buscar-lhe o parecer. Fascinado pela alheia consideração, o crente, estagnado na adoração sem trabalho, supunha dever situar toda a gente em seu modo de ser, com a respeitável desculpa de conquistar o paraíso. Se um homem ativo e de boa fé lhe trazia à apreciação algum plano de serviço comercial, ponderava escandalizado. É um erro. Apague a sede de lucro que lhe ferve nas veias. Isto é ambição criminosa. Vem orar e esquecer a cobiça. Se esse ou aquele jovem lhe rogava opinião sobre o casamento, clamava aflito. É disparate. A carne está submetendo o seu espírito. Isto é luxúria. Vem orar e consumir o pecado. Continua lendo, Diego? Você quer fazer algum comentário ou ler tudo e depois a gente faz os comentários? Pode ler, depois a gente Tá. vai retomando. Quando um outro companheiro lhe implorava o conselho acerca de algum elevado encargo na administração pública, exclamava compungido: é um desastre, afaste-se da paixão pelo poder. Isto é vaidade e orgulho. Vem orar e vencer os maus pensamentos. Surgindo pessoas de bons propósitos reclamando-lhe a opinião quanto a alguma festa de fraternidade em projeto, objetava irritadíssimo: é uma calamidade. O jubilo do povo é desregramento, cuja desordem. Vem orar subtraindo-se à tentação. E assim, cada consulente, em vista da imensa autoridade que o santo desfrutava, se entristecia de maneira irremediável e passava a partilhar-lhes ossos se entristecia de maneira irremediável e passava a partilhar-lhe os ossos da soledade, em absoluta paralisia da alma. O tempo, todavia, que transforma, trouxe ao preguiçoso adorador a morte do corpo físico. Todos os seguidores dele o julgaram arrebatado ao céu e ele mesmo acreditou que, do sepulcro, seguiria direto ao paraíso. Com inescindível assombro, porém, foi conduzido por força das trevas a terrível purgatório de assassinos. Em pranto desesperado, indagou, à vista de semelhante e inesperada aflição, dos motivos que lhe havia sitiado o espírito em tão pavoroso e infernal torvelino. Sendo esclarecido que, se não for homicida vulgar na terra, era ali identificado como matador da coragem e da esperança em centenas de irmãos da humanidade. Silenciou Jesus, mas João, muito admirado, considerou: Mestre, jamais poderia supor que a devoção excessiva conduzisse alguém a um infortúnio tão grande. O Cristo, porém, respondeu imperturbável: plantemos a crença e a confiança entre os homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem o caminho que lhe é próprio. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros, nas santas aventuras do bem, é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Até que foi bem, hein? Foi bom, até que foi boa a leitura. Engasguei fluida. Exatamente. Tá tranquilo. Boa noite, pessoal que entrou. Depois, sejam todos bem-vindos. A gente acabou de ler o capítulo 11, né? Tá escrito aqui, tá fixado, né? Que é o santo desiludido. O santo desiludido, né? Então vamos lá. Essa passagem ela tem umas peculiaridades, né? Umas coisas interessantes. Aqui o traço característico, o cerne da questão é alguém que se elevou.
ou que se achava, pelo menos, elevado. É uma das coisas assim que o Evangelho toda hora toca nisso, né? Toda hora fala, pô, aquele que se elevar perante os homens e tal será rebaixado, né? Toda hora fala isso o Evangelho, nas parábolas, nos exemplos. Alguém que procurava só, né, a felicidade, procurava a felicidade na carne, na vida terrena. Esse, né, que procurava se elevar aqui, viver tudo aqui, chegava lá miserável, né? Na dimensão espiritual, miserável no outro plano. E você vê como que o próprio texto fala, né? Ali vivia entre orações e pensamentos que ele julgava irrepreensíveis, né? Tipo, ninguém podia repreender nada, tá certo. Ele é a voz da verdade. Olha o perigo. Esse é outro perigo. Existe uma figura... Não, assim, o texto é interessante, ele começa um venerado devoto, né? Já era alguém notável, né, de alguma maneira. Aí falou assim, ó, retirou-se em definitivo para uma gruta isolada. Quer dizer, ele já era devoto, já era venerado, já era devoto. O que houve aqui? Um movimento que? Radical. Um movimento radical. Retirou-se em definitivo para uma gruta isolada. Foi lá, uma caverna, né? Foi viver no seu pedaço ali, em plena floresta, estava escrito, né? Aí abandonou. Como é exposta a coisa é interessante, né? A pretexto de servir a Deus, né? Aqui não fala que ele estava servindo, está falando a pretexto. Já não é servindo. Pois é, aí vem essa parte do irrepreensíveis, né? Querendo tratar-se de um santo Messias. E o povo, né? O povo crendo tratar. Aí, olha só, não só o cidadão colocou na cabeça dele que ele era mesmo, uma espécie de Messias, um santo, alguma coisa assim, como o pessoal começou a acreditar também, que ele era santo Messias. E foi envolvido. Não são raros os exemplos de pessoas aqui na Terra que têm alguma capacidade boa de inteligência, de argumentação, de encadeamento lógico de ideias, e que consegue, com isso, dar uma... né, juntada no pessoal, reunir o pessoal, reunir ali fiéis, né? Digamos assim, arrebanhar o pessoal, né? Não é raro isso aqui. Líderes religiosos, a gente tem realmente, né, uma ideia. Isso acontece muito, né, quando o assunto é religião, mas não é só no assunto religioso, né? Tem outros assuntos diversos, né? A política também, né? A política a gente vê muito isso também, né? Cidadãos aí com capacidade extraordinária, intelectual e oratória extraordinária, eloquência boa, fala bem articulado, né? E aí convence. O jeito de falar que a grama é azul, né? O pessoal vai argumentando, o pessoal vai na onda, vai acreditando. Pois é, porque é aquela crença irrefletida. Ela começa a ser, no caso aqui, uma fé cega. Não é isso? Santo Messias. Então tá, o povo passou a reverenciá-lo, está escrito ali, com intraduzível respeito. Reverenciar, né? Com intraduzível respeito. Pô, então, quando a gente considera que alguém é mais sábio que a gente, é normal a gente fazer o movimento de, às vezes, ir lá, trocar uma ideia, consultar e tal. Não foi você vê que interessante, né? A maioria das pessoas que querem ter tanta sabedoria aí, a gente também tem no evangelho que chama os pseudo-sábios, né? Sim. São aqueles que falam muito, que você acabou de falar que fala muito bonito aí, que arrebanha muita gente. E na verdade, deixa eu ver se eu encontro. Tá patinando. Onde é que tá isso? Tem, não, na escala espírita, né? Isso. Na escala dos espíritos. Fala sobre tudo, os pseudo-sábios, né? Oitava classe, pseudo-sábios. Oitava classe. Seus conhecimentos são bastante amplos. Olha aqui. É amplo mesmo, né? Mas creem saber mais do que realmente sabem. Onde está aqui? Sua linguagem... Tendo algumas vezes progredido em diversos pontos de vista, sua linguagem tem um caráter sério que pode iludir sobre as suas capacidades e a sua iluminação interior.
Em geral, porém, isso não passa de um reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas da vida terrena. Quer dizer, a confusão, né, que a gente faz. Aqui mesmo fala, é uma mistura de algumas verdades ao lado dos erros mais absurdos, dos quais se percebe a presunção, orgulho, inveja, obstinação das quais não puderam se despir. Está falando. Esse é o item 104 do nosso querido Livro dos Espíritos, né? Esse, no caso, é do Livro dos Espíritos. Mas aí o Evangelho faz algumas referências também, né? Bastante Lá, sobre isso. Especialmente ali na parte dos falsos cristos, né? E falsos profetas. Não tem como fugir daquilo. Agora, quando o Livro dos Espíritos, aqui nesse item, fala assim, é uma mistura de algumas verdades ao lado dos erros mais absurdos, não tem como a gente não lembrar dos sofistas. Não tem como a gente não lembrar. Porque eram esses especialistas em oratória da Grécia Antiga. Eram eles os especialistas. Então tinha lá parcelas de verdade. A Mirna fez um comentário aí, Diego, olha que em terra de cego quem tem um olho é rei. Quem tem um olho é rei, né? Pois é. Vira rei, né? Alguém que em alguma coisa se destaca. Pronto. Domina. E ali, né, os sofistas, aqueles especialistas em debate, só para a gente recordar, tinha parcela de verdade? Algumas premissas eram verdadeiras? Era? Claro. Se partir de premissa absurda, ninguém vai acreditar. Então tem que ter um pouco de verdade misturado ali para chegar numa conclusão absurda, né? E aí é nisso que consiste aí a falácia, né? Exatamente isso. Aqui fala, né? Revela um monte de outros vícios, né? Orgulho, por exemplo. Ele mesmo aqui, ó. Fala, no começo lá fala, né, do orgulho do cidadão. Porque ele mesmo acreditava, né? Irrepreensíveis seus pensamentos. Ou seja, a verdade, eu sou a verdade, né? Tipo isso. Isso é muito perigoso. E tem outras palavras aqui interessantes no texto que a gente tem que parar para raciocinar sobre elas. Tudo bem que o pessoal ia lá buscar. Mas estava assim, ó, tá escrito assim, fascinado pela alheia consideração, né? O crente estagnado na adoração sem trabalho, que é esse cidadão justamente, supunha dever situar toda a gente em seu modo de ser. Ou seja, eu sou o único certo, está todo mundo errado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Sem ter autoridade para falar isso. No caso aqui. Já que tratava-se de um cidadão que vivia, podemos assim dizer, na inércia. Diferentemente daquele que disse mesmo, né, do Cristo, que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não, foi trabalho, foi o contrário, a vida foi trabalho. Né? Especialmente aqueles catalogados, né, os anos catalogados. Os outros a gente... Diego, eu tinha até grifado aqui o fascinado, porque no estudo sobre obsessão, tem uma obsessão que fala sobre o fascinado, né? O espírito que fica fascinado, fascinação, isso. E você vê que dá toda a intenção aqui de realmente ele não estar trabalhando totalmente para a luz, né? Está trabalhando em favor dele próprio. Traz a fascinação, ao autopromover-se. É bem interessante. O texto é perfeito, eu achei o texto maravilhoso. E a fascinação, já que foi puxado o gancho, vamos lá. Vamos puxar mais um pouquinho. Bom, são as obsessões possíveis, eles são basicamente 3, né, catalogadas no Livro dos Médiuns, né? A chamada simples, a mais corriqueira de todas, e 2 perigosas. Né? Todas são perigosas, mas as outras 2, dentre elas a fascinação, são muito mais perigosas do que a obsessão simples. Aliás, além da fascinação, tem a subjugação, né? Que alguns chamam de possessão, mas é um termo que o próprio Kardec recomenda não seja usado. Possessão parece que é um negócio que é tomado, assim, do nada, né? Chega, pum, toma, acabou. Sem que o sujeito se dê conta, né? Não é bem assim que funciona. Toda obsessão conta com a colaboração do obsidiado. Toda obsessão, né? De alguma maneira ou de outra. Enfim, são as brechas que a gente dá. No caso da fascinação, é interessante, né, Anderson, que a fascinação ela é descrita como uma paralisia da inteligência. Sim. Né? Paralisa a inteligência do cidadão fascinado.
Quer E dizer, você tá vê que aqui fala, né? Que ele estava parado, ele estava ocioso. Então ele estava parado com tudo, estava só rezando. Não raciocinava mais. Ah, sim, ele não trabalhava, né? O ocioso ele não trabalhava. E o fascinado, né? Como o sujeito ali existe uma relação ali, uma fé cega, uma confiança além do que deveria, né? Uma reverência além do que deveria. Tudo é verdade mesmo que vem de lá, né? Do fascinador, digamos assim. Então, por isso que fala lá no livro dos médiuns que tem essa paralisia da inteligência, né? Enquanto que na subjugação existe a paralisia da vontade. Como assim? Ué, lá tem um exemplo. O cidadão que estava andando na rua, estava sob essa espécie, né, obsessiva, então ele parava no meio da rua e pedia qualquer mulher que ele encontrasse em casamento. Lá está escrito isso. Lembra disso? No livro dos médiuns. Ele não conseguia, ele não queria fazer isso. Não era a vontade dele, mas ele fazia ainda assim, né? Como se fosse arrastado assim, por uma força. Né? E o fascinado não, ele sabe o que ele está fazendo. Só que ele acredita mesmo nas palavras de quem ele acha que é o sujeito isento de erros e de falhas, de raciocínio, de conduta e tal. Então, nisso aí consiste a paralisia, né? Perde o crítico, o senso crítico. Não se coloca mais naquela posição de peraí, vamos ver se é verdade ou não. Para depois Ele eu é o seguir. dono, né? E o sujeito Dono da enganado, razão. ele não para pensar também, né? Quem é fascinado, não para pensar. Aquela autocrítica, né? Aquele balanço dos pensamentos, das atitudes, ver se é condizente, né, com alguma coisa mais elevada, mais ou menos assim, né? Perde esse senso crítico. E aí é porque a gente fala que é muito perigoso, né? Por isso que a gente falou. Olha lá, julgava irrepreensível, né? Fascinado pela alheia consideração, ou seja, pô, eu realmente sou o cara, todo mundo vindo consultar comigo, né? Buscando os meus conselhos aqui elevadíssimos. No entanto, o que se viu, aí que tá, né? No capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas, tem aquela lição, né, bem antiga, e muito conhecida, bem antiga, é óbvio, né, Evangelho, né, 2000 anos aí no mínimo, muito conhecida também, que conhece-se a árvore pelos frutos. Pelos frutos. São duas passagens, né? É Lucas e Mateus, que falam. Lucas, porque não é boa a árvore que dá maus frutos, nem má a árvore que dá bons frutos. Né? É a lógica, é a coisa lógica, não pode ser boa e ruim ao mesmo tempo. Né? Não tem como. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. É isso. E aí ele dá uns exemplos, né? Nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem os abrolhos vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau do mau tesouro tira o mal. E por aí vai. Nesse caso, o que a gente viu foi um trabalho estranho. Né? Nem dá para chamar isso de trabalho. Né? Foram umas situações estranhas. E vamos lá, de novo as palavras do texto. Né? Um homem ativo e de boa fé trazia apreciação um plano de serviço comercial. O que vinha o cidadão e fazia? Oh, mas isso é apego aos bens materiais. Lucro, olha lá, apague a sede de lucro que ferve nas veias, é ambição criminosa. Venha orar e esquece a cobiça. Olha o conselho do cidadão, né? Pô, tô querendo empreender, tô querendo virar empreendedor, né? Pô, isso e aquilo vai gerar aí emprego e tal. Não, pô, esquece. Isso aí é apego excessivo à matéria. Mais ou menos nesse sentido, né? Foi o conselho dele. E fala, vamos rezar. E vamos rezar porque isso aí é cobiça, você está em erro. Você está pecando. Olha que situação, hein? E são várias outras, né? Que ele trouxe. O outro foi do casamento. Que segundo o sábio, o santo desiludido, era, na verdade, o casamento. Olha, até o casamento, hein? O casamento. Que ele falou que, na verdade, era a submissão do espírito à carne. Luxúria. Luxúria, como a gente sabe, é considerado, né? Um 7 pecados, né? Pecados. Catalogado lá como dos 7 pecados. Pecado capital. O pecado capital, porque
é a rendição ao sensualismo, né? A luxúria, digamos assim. Por isso que é considerado um dos 7 pecados, né? Num termo antigo, né? Kardec Então, explicou bem sobre o sensualismo, né? Ele fala bastante coisa. Acho que é no Livro dos Espíritos também. Ele cita bastante a questão do sensualismo, para não confundir sobre isso, né? Porque a gente traz isso do sexo ser proibido, a gente traz das nossas crenças que nos limitam, né? tabu, vira tabu. E era mesmo, né, tabu. De fato era. Durante um tempo foi. No entanto, tem uma lei aqui, tô procurando ela aqui, ó. Achei. Que é a lei de sociedade, de novo, né? O Livro dos Espíritos. A gente não cansa de recorrer ao Livro dos Espíritos porque ele é a base é um de índice. Um índice. Lei de sociedade. Será que é a lei de sociedade mesmo? Estou tentando achar a questão aqui na hora que fala do casamento. Eu não estou achando aqui agora. Achei que era a lei de sociedade. Não é a lei de sociedade. Cai em meus livros. Está em outro capítulo. Enfim, lá na pergunta, que eu não estou achando aqui, ele fala: pô, mas e aí, como é que é essa história de casamento? Se o casamento acabasse, hein? Acabasse com isso na sociedade, qual que é o resultado? Ele fala mais ou menos assim, um recrudescimento, né? Volta ao estado animalesco, né? Um recrudescimento da sociedade. Mais ou menos assim. Então, quer dizer, é pouco importante, né? E aí, o conselho do santo ali, desiludido, foi o contrário, né? Ele falou que não, o casamento era o próprio pecado, né? Como se fosse o próprio pecado. E aí, são situações assim da sociedade. Jesus, no caso, sempre traz exemplos muito emblemáticos, né? Nos ensinos dele, muito práticos, muito didáticos, né? Então, qual que foi o primeiro? Serviço comercial, que é indispensável para a gente ter bens e serviços em circulação. Só isso, né? Comércio. Segundo, casamento, instituição que é base, né, da sociedade e do Estado. É base. Família, né, e tal, aquela noção. Não que, né, claro, hoje em dia a gente sabe, né, existe aí união estável, existe outros institutos, mas que são, né, em essência, na prática, casamento, dá na mesma, dá na mesma, exatamente, tá tranquilo. É porque quando fala casamento no aspecto religioso, lembra muito da liturgia, né, e tal. E, na verdade, a liturgia é coisa nossa. O que importa é a essência, né? O terceiro exemplo lá é o encargo elevado na administração pública, que dá a entender que é algo como se fosse político, ou, né, um serviço público de alguma maneira, ou até mesmo um agente político. Não tá A administração é agente político, né? A administração pública seria mais um representante ali do povo. Não seria mais ou menos isso? É o que a gente presume mais ou menos. Não necessariamente, né? Mas é o que a gente presume aqui, dado o contexto, né? E aí, o santo de novo tratou de desanimar o cidadão, né? Falou, pô, mas isso é apego pelo poder. Novamente apontou lá um suposto vício, né, na alma para fazer o cidadão desistir daquilo. É vaidade, orgulho. Vem orar, chama para orar, né? E vencer os maus pensamentos. Aquela história, né? A ignorância, o ignorante tentando arrastar os outros para a ignorância, né? Basicamente isso que aconteceu. Por fim, surgindo pessoas de bons propósitos. O legal é que qualifica, né? Quando fala, já é bons propósitos. O primeiro era de boa fé. Surgiu aí o último de bons propósitos. Sobre uma festa, olha só. Conta alguma festa de fraternidade em projeto. Festa de fraternidade em projeto. Não é nada demais, né? Comemorações sempre houve. O próprio Jesus comparecia nesses eventos sociais, vamos lembrar, né? Multiplicação dos pães, né? Aquela a água em vinho, né? Aquele evento, né, citado como milagres, que foram feitos esses milagres. Ele estava lá, era um evento, era um casamento, né? Bodas. E aí, de novo, vem o santo e fala que isso aí, ó, o júbilo é alegria. A alegria do povo é desregramento. olha onde foi.
A alegria do povo é desregramento. Fuja a desordem. E, de novo, venha orar, subtraindo essa tentação. Eu queria mesmo, né? Passar a galera, chamar a turma e reunir todo mundo e ficar só rezando. Agora, para pensar no prejuízo social disso aí. A gente está falando de coisas extraordinárias. Não está falando de coisas extraordinárias. Está falando de coisas necessárias. Tudo isso aqui é necessário. Tudo. Como a gente já falou, comércio, já falou do casamento, cargo na administração pública. Isso aqui é tão complicado. Mas por que seria proibido? Não faz nenhum sentido. Bezerra de Menezes não ocupou um cargo legislativo? Foi deputado, se não me engano. Não é isso? Outro. O Eurípides Barçanufo. Também. Né? Também. Foi vereador, não é isso? Fez um trabalho excelente, está listado, né, no livro Eurípides, O Homem e a Missão, está lá, um pedaço, né, que ele ocupou a cadeira de vereador, né, e fez um trabalho, fez um bom trabalho. Ou seja, só ocupar cargo na administração é, por si só, uma perdição? Não, claro que não. O único móvel disso aí possível é o orgulho? É o único possível? É a única opção? É entrar por orgulho mesmo. Não porque talvez queira fazer alguma coisa melhor, né? O que eu acho que está em condições ali, ou às vezes está mesmo, e quer fazer alguma coisa, alguma diferença, assim, né? Porque é muita responsa, vamos pensar. Parar para pensar, é muita responsabilidade. É uma coisa que alguns invejam, mas eu acho que nem sabe o que está invejando. Porque a responsabilidade é tremenda de quem ocupa cargo, né, em alto escalão. E aqui, vamos incluir, não é só também o político, não. Vamos colocar no topo mesmo, de carreiras diversas. Por exemplo, além desses detentores de poder, né, juiz, promotor, todo esse pessoal, né, que está num topo ali, uma carreira de topo, né, de membro de poder ou de quase poder, né, que é o Ministério Público, por exemplo, a atividade é extrema responsabilidade e difícil. É difícil, né? No entanto, são atividades que exigem do cidadão mesmo uma proatividade, exige um desprendimento, porque vai ter que abrir mão um pouco não se anular, né? Mas sabe que a vida vai ter que ser ali dedicada com mais ênfase no atendimento a demandas públicas, todo mundo sabe. Trabalhada, né? Bastante, dado bastante tempo, né? Bastante. Dedicação. E quanto à festa de fraternidade em projeto, uma festa ali, está falando de festa de fraternidade, então a gente imagina uma coisa light, né? No texto ali. Uma resenha qualquer. Né? Se for em projeto, então, e se esse projeto for aquele tipo de projeto, por exemplo, assistencial, faz uma reunião lá do pessoal, e aí? Né? Acabou. Isso é a perdição, por si só, a perdição? Não é saudável? A ciência não explica, por exemplo, que na companhia de amigos é liberada dopamina, eu não sei se é dopamina, né? Mas hormônios da felicidade. Hormônios da felicidade. Vamos colocar assim, no gênero, né? Serotonina, tal. Não é? Tudo com Nina libera. Os inas, as inas. Não libera? Então, né, qual é o motivo? Só por isso aí? Vai ser a desordem? A alegria por si só é um desregramento? Né? A felicidade me incomoda? Tipo assim. Né? Pois é. O pior de tudo foi o que aconteceu. O pessoal entrou, né, já que ele era considerado alguém de sabedoria, entrou nessa e fala, cada consulente, tendo em vista a imensa autoridade que o santo desfrutava, influente, né? O cidadão era influente, se entristecia de maneira irremediável, é uma tristeza contundente, não é nada passageiro, irremediável, e passava a partilhar dos ócios. O ócio é fazer nada mesmo, é inércia, na soledade é solidão mesmo, é absoluta paralisia da alma. Isso aqui, essa é doída até de ler, né? Paralisia da alma.
talvez o pior dos erros que a gente pode cometer aqui é chegar nesse estado de paralisia da alma. É deixar mesmo de fazer algo que a gente poderia fazer e só passar pela vida. Em carne, né? Só passar E essa pela carne. essa parte aqui que ele entristece de maneira irremediável é bem perigoso, e hoje é o que dá mais trabalho aí para a parte psicológica, né? Para quem trabalha com essa parte de psicoterapia, psicanálise, psicólogos, né? Porque cada vez que você acaba com uma vontade de uma pessoa, gera um trauma, uma angústia, e isso acaba virando doença. Por isso que acontece a paralisia da alma. Que a pessoa se entristece, vira uma doença, né? E ela paralisa totalmente o jeito de ser, porque tudo que eu vou fazer está errado, né? E a nossa vida é uma briga constante. E eu quero fazer uma coisa, eu quero tomar uma Coca-Cola e comer uma pizza com meus amigos, eu não posso, porque ele falou que não pode, porque ele é uma pessoa acima de mim, está em contato com Deus. Isso acontece muito na vida hoje em dia, ainda acontece. É isso que me deixa triste. Pois é. Escreveu o que amanhã? Depressão. É a tristeza, né, que toma conta, e vira depressão. Irremediável, dá a ideia de depressão mesmo. Essa Mas tristeza irremediável. todos os traumas psicológicos, bem dizer, a maioria desses traumas é irremediáveis, né? Uma vez acionou o gatilho, acabou. Pois é. E aí chega naquele estado de alma, estado de baixa energia, baixa potência, digamos, da alma. Por isso que fala ali da paralisia, né? A depressão induz a isso, né? A falta de energia. O cidadão não fez nada o dia inteiro, mas está sem energia. É o estado mental. O que comanda é o estado mental, né? A gente sabe disso. Que o inferno, na verdade, e céu, na verdade, não são regiões geograficamente apontáveis. Ali, ó, latitude norte 32, sul, não sei o quê. Não. Não existe, não é ali o inferno. Né? Se eu cavar até o centro da Terra, eu não vou chegar no inferno. Quem dirá no centro da Terra. Exatamente. Você não vai nem chegar, vai cozinhar antes. E mesma coisa o céu, né? Pode pegar aí a nave espacial que você quiser, viajar para onde você quiser, a altura que você quiser. Não vai chegar no céu. Né? Não é região geográfica, né? Essa nossa visão ela é muito limitada, né? São estados mentais, estados conscienciais. Né? Todos esses lugares, né? A diferença são... A gente vive em várias dimensões ao mesmo tempo e não se dá conta. Tudo depende da faixa vibracional que a gente está. Vamos lembrar aqui? Tá inventando. Vamos lá, tô inventando. Ó, Nosso Lar, de novo, né? Que é emblemático o livro, mas é muito didático também, né? Então a gente tem que recorrer a ele várias vezes. Lá, que foi a primeira obra, né, do André Luiz, da série A Vida no Mundo Espiritual, o que ele fala? Quando ele faleceu, sem dar atenção nenhuma para a parte espiritual, em vida, na carne, né, chegou lá e ficou no umbral. Porque ele descobriu o nome disso muito depois, lá uns capítulos para frente, nem foi no primeiro. Aí, né, tava lá no umbral. Mas o que ele descobriu depois que ele foi resgatado? Que o pessoal ia ao resgate dele. Mas como assim? O pessoal ia. E ele não via. Por que não via? Acabamos falando. Dimensões, várias dimensões no mesmo quadrado, no mesmo metro quadrado, há várias dimensões, depende só da frequência, só da sintonia, da nossa frequência. Quer dizer, o pessoal estava lá do lado dele. É um rádio, do né? lado. Hã? É um rádio. Rádio. Se eu quero ouvir uma música sertaneja, eu não vou ouvir um rock. Se eu colocar no onde toca rock, eu não vou ouvir um sertanejo. Então as frequências, falando bruscamente, assim, chulamente, nós somos antenas, a gente é frequência e a gente tem que vibrar na mesma frequência para conseguir ver alguma coisa. Senão, lascou. Ué, a gente não está no centro lá, não tem os médiuns, né, de clara evidência? Sim. Claro e evidente. Não vê tudo? A gente não está no mesmo ambiente, eu, por exemplo, que não vejo. Não estou lá também? No mesmo ambiente, ele não enxerga e o outro vê? Dimensões, né, são dimensões. Claro que a gente está falando de faculdade mediúnica, né, tem uma predisposição orgânica nisso aí tudo, mas é óbvio que são dimensões. E no caso do Nosso Lar, não, né? Todo mundo desencarnadinho, né? Todo mundo sem corpo físico.
E mesmo assim, havia dimensões, separações de dimensões ali, frequências diferentes. Por isso que não enxergava. Então, o estado ali de baixa energia, né, essa paralisia da alma, é uma outra ainda faixa vibratória que, na verdade, subtrai, né, a nossa vitalidade. Por isso que é tão complicado, né? Irremediável. Né? Olha o que acabou causando, né, o cidadão. Tanto foi um erro, ou foram vários sucessivos erros, que aqui narra a desencarnação do sujeito e a condução por forças das trevas a um purgatório de assassino. Aí fala, né? O desencarne é o peso da balança, né? Desencarne é a hora do vamos ver. É a hora que a balança, ela tara, né? Tarou a balança para pagar os pecados. Na hora do desencarne é que a gente vê. Consciência amplia, de novo. Né? Esse véu do esquecimento, né? Aquela etapa do esquecimento antes de reencarnar. Ela é amenizada. Então a gente recobra boa parte da consciência, à medida aí da evolução de cada um. Mas a noção do tempo perdido, essa é fatal. Essa todo mundo, quando desencarna, tem noção. Se teve ou não, tempo perdido. Então ele foi conduzido lá ao purgatório de assassinos e é curioso, né? A gente tem ali, ali na frente, né, pranto desesperado, né? O pranto e ranger de dentes, olha só, de quem não trabalhou, né? E nos evangelhos, e no Antigo Testamento também, nos profetas, né, há um empurrão, digamos, um cutucão para a gente trabalhar o tempo todo, para a gente se mexer, para a gente trabalhar, para a gente sair da inércia, né? Que a adoração não é um fim em si mesmo, que a adoração ela é importante, mas ela não vive por si só, não é assim apenas, né? Isso aqui, no Livro dos Espíritos, está descrito como vida contemplativa. Tem algumas perguntas sobre isso aí, né? Bom, mas e a vida contemplativa? Como é que funciona? Não está causando benefício para ninguém, né? E vai ser cobrado, porque a gente está aqui não é para viver para a gente. Sinto nos lembrar dessa informação, mas não é para nós. Né? É para nós também. É para nós, inclusive. Aí é aquela história, né? Enquanto a gente faz o bem, isso retorna a nós, então a gente é sempre beneficiado, né? A coisa é recíproca. Lá no Evangelho fala que é 100 por 1 a recompensa. É 100 por 1, é centuplicada. É um bom negócio, é um bom investimento. E ali fala assim que... cadê? Perguntou, né, os motivos, né, e foi esclarecido ainda. O que aconteceu, né? Ele não foi homicida, né, de pegar a arma tal, e ir lá e matar, não. Mas foi um matador de sonhos, matador de coragem, de esperança, e irmãos de humanidade. E isso tem efeitos. Isso tem efeitos. E não é só matar o sonho e a coragem, né? Porque cada um ali tinha um plano. Cada um ali tinha uma, né? Tava planejando alguma coisa, arquitetando aqueles que vieram conquistar. Esses dos exemplos ali só para ficar nesse. O do comércio a gente já falou, por exemplo. O sujeito começa um comércio, ele acaba auxiliando ao redor, né? Acaba trazendo ali benefícios, né? Produtos e serviços ali, acaba gerando emprego às vezes e tal. Então, tem a sua importância social, né? Desestimulando o casamento. Olha como é que o negócio foi complicado, né? Desestimulando alguém que estava bem intencionado a entrar na administração pública, sendo político ou não, sendo do alto escalão. Alguém que poderia contribuir, trazer benefícios. Olha aí, a interrupção, né? Do plano. Às vezes da missão da pessoa, do plano, da programação da pessoa. Olha como é que isso é complicado, hein? Mas aí entra no poder que eles deram para ele, né? Sim. Que o complicado é isso. Via de mão dupla. É o poder que nós damos para as pessoas dizerem para a gente o que a gente tem que fazer. Perfeito, perfeito. É uma via de mão dupla, né? Sim. Não é só... Vitimismo não é a cara do espiritismo. Não é a cara do cristianismo. Não é a cara. Definitivamente. Eu falo aqui no centro, o pessoal fica até meio bravo, que eu falo que Jesus não veio trazer religião, ele veio trazer autoconhecimento, que é para ninguém mandar. Porque nós sabemos o que a gente tem que fazer. Tá tudo dentro da gente. As leis de Deus tá tudo registrado dentro da gente.
A gente não precisa a gente precisa de um caminho, de algum lugar para adorar, né? Mas o que a gente tem que fazer nós sabe. É Sabe? só seguir. Sabe? Todo mundo sabe que não é legal sair xingando as pessoas no meio da rua. Né? Todo mundo sabe que não é bom ir lá subtrair bens de pessoas desconhecidas ou conhecidas, tanto faz. Né? Todo mundo sabe. Tem a noção, pelo menos, uma noçãozinha mínima. E aqui, ó, nada mais, nada menos do que um dos 10 mandamentos, né? Foi violado. Olha só. 10 mandamentos, nem precisava de muita coisa. Né? Que eu não sei qual que é a ordem. É o sexto. Ah, aqui, ó. Tá no gatilho. Não matarás. Matou. Não é homicida. Não matou a pessoa, não tirou a vida dela mesma. Com instrumentos, né, etc. Mas com palavras. Desanimou. Ânima é alma. Ânima significa alma. Eu não sei se é grego ou latim, agora a raiz da palavra, mas significa alma. Desanimar é retirar a alma, é não alma. Né? Sem alma. Você desanima, você tira a alma da pessoa. Olha que coisa interessante. Só de analisar a palavra. Como é que é forte, né? Tirar a alma. Tirar o centro da pessoa. E ali falou que foram centenas de irmãos, né? Então, beleza. Ali, como a gente disse, via de mão dupla, tanto ele se considerava o santo e, né, que não errava, infalível, dono da verdade, quanto os outros também reforçavam isso, né? Ou consideravam e também não criticavam, não seguia o seu próprio coração. Olha o erro, duplo erro. Foi o que você falou, a questão da a fé cega, né, Diego? Sim. Foi o que você falou, a fé cega. Não seguiram o próprio coração, né? Porque se aquilo está vibrando no seu coração, por que não? Ao menos tentar. Não é? Porque, assim, o não já está lá, né? Já não está acontecendo nada. Mas não vai nem tentar, pelo menos. Sendo que aquilo está vibrando, você sente aquela coisa. Pô, mas eu sinto que eu tenho que fazer isso. Né? Todo mundo acha que já passou por isso, né? Alguma vez. Pô, eu sinto que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu sinto que tenho que fazer alguma coisa. Sinto que tem que fazer isso, sinto que tem que fazer alguma coisa. Né? Intuitivamente, assim, uma inspiração. Às vezes vem. E a gente, às vezes, abafa. Deixa aquilo também. Não, mas, inventa ali qualquer coisa para abafar. Eu acho incrível essa passagem aqui, tanto que... Porque se a gente parar para pensar, várias religiões, né, param para... Eles fazem o retiro, né, se retiram, fazem... os budistas fazem meditações a longo tempo. Você vê que nem é isso que Jesus está falando aqui, né? Ele está falando que matou realmente a vontade das pessoas. O erro dele não foi se retirar, né? Tudo bem que quando você se retira, você foge à batalha, né? Porque tem uma batalha a ser pregada ali. Nós, o pessoal da frente da religião tem que estar sempre pregando. Mas essa parte de acabar com a coragem, o ânimo, desanimar, tirar a alma de tudo que a pessoa quer fazer. Isso foi o que me deixou assim fascinado nesse texto tão interessante. Falar fascinado de novo, né? Fascinado. Palavra perigosa. Perigosíssima. Lembrando aqui, ó, na pergunta 657 do Livro dos Espíritos, vida contemplativa, a pergunta é essa, né? Pô, mas e aí, vida contemplativa não faz mal para ninguém, não pensa só, a não ser em Deus, tem um mérito? Né? Fala assim, não, porque se eles não fazem o mal, não fazem o bem e são inúteis. Olha a resposta, que tapa. E vem mais, aliás, não fazer o bem já é um mal, já tem algo errado, né? Tem uma passagem na Bíblia, Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Mário Sérgio Cortella fala muito disso. Se você não é quente nem frio, você não serve. Deus vomitará os mornos. Acho que até do juízo final é bem interessante. E essa parte é bem bacana. Que você está lendo aí do Livro dos Espíritos. E aqui, Deus pedirá contas do bem que não haja feito. Isso é complicado, hein? Do bem que deixa de fazer. Não é só o bem que a gente faz, o que a gente faz que a gente presta conta, né? Do bem que a gente deixa de fazer, tendo condições de fazer também. E no final, só para a gente fechar aqui, aí é Cristo falando, né?
cada criatura tem um caminho que lhe é próprio. A gente viu a tentativa ali de tornar todo mundo igual ao próprio cidadão ali, né? Ao santo. Não, vamos orar, vem cá, desiste disso aí, vem cá rezar. E pronto, e abandona o que você está falando aí e vem cá rezar. Né? Como se todo mundo tivesse a mesma aptidão, mesmos caminhos. E não é assim, né? A sociedade existe porque a gente tem diferentes aptidões. Né? Então cada um participa desse mecanismo divino, dessas engrenagens divinas, da máquina toda humana, com base nas suas aptidões. É assim que funciona. Então cada um tem um caminho mesmo, ele é próprio. Não é dado a ninguém querer conformar, né? Ou na forma, socar de qualquer jeito, alguém, né? Alguém tem um formato triangular, você pega lá, igual aquele brinquedo de criança, né? Aquele bem de novinho mesmo. Você tem lá um negócio redondo, você tem lá um cilindro e tem um triângulo para tentar encaixar o triângulo, né? Fazer entrar. Não é assim que funciona, né? Cada um tem a sua forma, digamos, ali, né? Fazendo essa associação. E a fé sem obra, de novo, né? É uma lâmpada apagada. Não serve de nada. É inútil. Cai na lição do Livro dos Espíritos. Correto? Ah, não, aqui, ó. O ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem, ó. O ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Retirar a alma dos outros. Muito bem. Correto? Fechamos? É isso aí. Tá certo. Fechado. Então tá. De minha parte, já vou então agradecendo aqui a todos pela paciência, agradecendo ao nosso amigo Anderson, né? Aceitou esse convite aí, né? Esse desafio, estreou tranquilo. Tranquilo, aí, mais ou menos, né? Tranquilos, 200%. Aí fica então o nosso abraço a todo mundo, boa noite, tá certo? Nas próximas semanas a gente continua, né, com a nossa live, né? Não deixem de nos acompanhar, vamos aí compartilhando também, que é um momento bem legal da gente concentrar um pouco, né? Desviar um pouco, sair um pouco de tudo que a gente vive e tal, né, rotineiramente. É bom. Para raciocinar um pouco sobre os aspectos morais, aí, nosso sentido mesmo da nossa vida, né? Quem nós somos. Diego, eu queria agradecer a você, a todo o pessoal aí da Casa Fraterna, obrigado ao Felipe que me indicou, obrigado mesmo de coração por ter tido essa confiança e acho que foi mais ou menos a primeira vez, tá bom, né? Deu para dar uma... Nem deu uma engasgada? Pô, fluiu, pô, tá tranquilo. Só você... Ainda bem que foi com você. Você é o homem de tomar conta de tudo aí, né? Fica mais fácil. Não tô conta de nada, não. Só dá umas ajeitadas assim de vez em quando. Obrigado mais uma vez. Mas é isso. Fica com Obrigado, Deus. meu querido. Com Deus também. Até mais, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.